Gente, a gente vai entender agora a estrutura etária da população. A gente viu a transição, né, que é um gráfico de transição, e agora a gente vai entender esse gráfico que a gente chama de pirâmide etária, né? A pirâmide etária, ele é um gráfico que vai mostrar a distribuição da população por idade e sexo, tá? Então, ela é uma pirâmide porque a população, ela tende a diminuir, tá? Na teoria. Esse gráfico aqui, então, ele mostra a distribuição da população, ou seja, o comportamento da dinâmica populacional, né? E é importante a gente entender que ela está em constante mudança todos os anos e que a gente está inserido nessa pirâmide também, tá? Como que ela funciona? É um gráfico que tem as faixas etárias representadas aqui no eixo do meio e a gente tem o número de habitantes aqui. Eu não coloquei porque esse gráfico é um exemplo. E ele é dividido em homens, que geralmente vêm do lado esquerdo, e mulheres, que geralmente vêm do lado direito. A pirâmide, ou ela vai seguir essa regra, ou ela vai pintar de vermelho mulher e azul homem, ou vai colocar o símbolozinho do menininho e da menininha, ou, enfim, ela vai te indicar quem é homem e quem é mulher na pirâmide. Caso ela não indique, a dica é: as mulheres vivem mais que os homens, tá? Então, observa aqui na última faixa etária qual é a quantidade, o lado que tem mais gente. É o lado da mulher, provavelmente, em quase todos os países do mundo, tá? Gente, a pirâmide, ela mostra pra gente a evolução da população. Então, aqui embaixo, que é as crianças, a gente tem aqui as faixas etárias, e eu já anotei aqui para vocês. De 0 a 19, a gente considera jovens. De 20 a 59, adultos. E acima de 60, idosos. Então, vamos supor que a minha pirâmide aqui, até aqui, ela seja de jovens. Até aqui, ela seja de adultos. E aqui, ela seja de idosos, tá? O que a gente já logo de cara observa nessa pirâmide? Que o número de jovens e adultos é bem maior que o número de idosos. Então, se a gente tem uma pirâmide assim, a gente já conclui que a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade. Por quê? Olha o número de jovens que você tem e olha o número de pessoas que conseguem atingir a expectativa de vida dessa população, né? Ou seja, você não oferece boas condições de vida. Essas condições de vida podem incluir remédios, hospitais, academias ao ar livre, né, que a gente encontra aí em alguns lugares. E você também consegue ver que não existe também um controle de natalidade. Ou seja, não é muito utilizado os métodos contraceptivos. Tá? O que acontece? Quanto mais gente aqui você tiver, você vai precisar investir mais em jovens. Então, você vai investir mais em escola, mais em creche. Quanto mais gente aqui no meio, aqui no fim você tiver, você vai precisar investir nos idosos. Então, você vai ter que investir mais em remédios, nos hospitais, tá? Muitas vezes em abrigos, né, em asilos,
Então, a pirâmide etária, ela te ajuda a enxergar melhor as condições da população e para onde essa população está indo. Uma pirâmide assim, que é caracterizada pela pirâmide que tem alta taxa de natalidade e, querendo ou não, alta taxa de mortalidade, porque olha o número de pessoas que nascem e olha o número de pessoas que sobram, né? Ela é caracterizada para países pobres, tá? São países que não dão a mínima condição para a pessoa sobreviver, né? E nem para a pessoa controlar o número de filhos. Não há um controle de natalidade, certo? Porque você também não dá assistência para essas pessoas. Não existem distribuição de métodos contraceptivos, não existem propagandas, né, com os métodos contraceptivos. Então, as pessoas têm o número de filhos que elas bem entendem, tá? Então, de certo modo, a pirâmide etária, ela mostra as condições de vida, né?